bem? Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de compasso musical e vamos entender para que serve o compasso, vamos entender o conceito de compasso, a sua utilização e vamos aprender quais os tipos de compasso existem e como é a sua aplicação. Bom, como eu disse anteriormente, no assunto de hoje a gente vai aprender sobre compasso musical e para entender o conceito e a sua utilização, além de aprender os tipos de compasso que existem, a gente tem que lembrar que para estudar música a gente tem que aprender a teoria musical como notação, como uma forma de escrever e começar a ler partituras que vão servir para todos os instrumentos, inclusive violões, teclado, piano, acordeon, instrumentos monofônicos como o saxofone, pistão, trompete e até mesmo a bateria. Então, para isso a gente vai precisar entrar em assuntos como harmonia, sobre os conceitos básicos, para conhecer alguns assuntos que parecem bobos, mas são essenciais para nós que somos músicos ou que queremos nos tornar musicistas. E na partitura não é diferente. Existem elementos na pauta, no pentagrama, que dão informações sobre como tocar uma música. E como eu disse anteriormente, a tonalidade, o andamento, o compasso, na partitura existem figuras de notas que são identificadas a partir da clave de Sol, de Fá e de Dó, que são os nossos sinais que vão indicar a altura, né, e vão dar nome às notas musicais. Mas existem também os sinais de pausa, de intensidade, de retorno e etc. assim por diante. E para organizar tudo isso, separando de forma bem organizada, existem barras de compasso. Então essas barras que vocês estão vendo aí são preparadas para estudar um elemento muito importante da música, o compasso musical. Então, seguindo esse modelo de partitura, eu analiso que no começo eu tenho a clave de Sol, tenho a fração de compasso, que indica qual compasso eu vou tocar, e nas divisões entre as notas, que são as figuras e valores que vocês estão vendo, a gente tem as barras de compasso. E temos também no final, né, a barra de finalização, que é para finalizar a música. Então a gente tiver que tocar essa música, a gente vai observar qual é a clave que está indicando como vai ser a leitura dessas notas. Depois a gente vai ver em qual tonalidade está, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, sobre o ciclo das quintas, o ciclo das quartas e as tonalidades das músicas. E vamos falar sobre o signo de compasso, que é uma fração que vem aí no início, na cabeça da partitura. Então, de forma simples, para você entender, o compasso é um elemento na partitura que indica a unidade de tempo em forma de fração. Então, de uma maneira que a obra seja dividida em partes iguais, de ritmo, pulsação e quantidade de notas que serão tocadas dentro de cada dupla de barra de compassos verticais. Ou seja, entre uma e outra, a gente tem um valor que é pré-definido no início da partitura. Então você vai perceber que na próxima imagem, exemplos de uma fração logo no início da partitura, é a indicação do compasso. Então o músico autor da partitura de uma música indica quanto de tempo serão tocados dentro de uma barra. Então essa quantidade pode variar. São a quantidade de notas, basicamente, é livre na composição, mas limitada pela fração em cada barra em relação ao tempo. E essas barras de compasso, elas percorrem toda a partitura. Um exemplo prático que vai logo tocar na sua mente é uma valsa. Então, o que é uma valsa? Como vou falar sobre o tempo, né? Tum, tá, tum, tá, no ritmo, né? Tá, 1, 2, 3. Então olhe como fica uma partitura nessa imagem. A função da fórmula de compasso indica que eu tenho a fração 3/4, ou seja, são 3 tempos dentro de cada barra de compasso. Então pode observar que aí eu tenho um tempo forte, um tempo fraco e um terceiro tempo fraco. Então são 3 tempos. Aí no caso do exemplo eu estou com 3 notas semínimas. E se levarmos em consideração a clave de Sol, seria a nota Sol, porque está na segunda linha de baixo para cima, ok? Então essa é um exemplo de compasso ternário, chamado ternário, determinado pela fração 3/4. E o número 4 do denominador indica a figura de nota a ser usada. No caso,
nesse caso a semínima. O numerador 3 indica quantas semínimas serão usadas por compasso. Eu posso subdividir com outras notas, colocar uma nota de 2 tempos com um pontinho que vai valer 2 a nota e mais 1, 3. Eu vou segurar aquela nota por 3 tempos, mas como referência eu tenho a quantidade de semínimas que eu posso colocar dentro do compasso, no caso ali 3, sozinhas. Quando é semínima, eu vou tocar separadas. Sol, 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 sol. E se fosse uma mínima e uma semínima, eu teria uma mínima com 2 tempos e uma semínima de 1 tempo. Aí eu tocaria sol, 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 sendo que no outro exemplo eu tocaria sol, 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 que é a valsa que a gente conhece. Então, para mim poder continuar a explicar a questão do compasso, a gente tem que mostrar antes e falar sobre essas figuras de notas e as suas divisões, porque caso você não conheça, poderá usar essa imagem algumas vezes durante a nossa consulta. Eu vou deixar tudo lá no Classroom. E as imagens são essas. Na tabela de figura de notas, a semibreve estará com a fração 4/4, a mínima 2/4, a semínima 1/4, a colcheia 1/8, a semicolcheia 1/16, a fusa 1/32 e a semifusa 1/64. Então a gente não pode confundir os valores das figuras de notas com as frações de compasso. Por exemplo, para você entender um pouco melhor, as frações dos valores das notas funcionam assim. Uma semibreve possui um valor de 4 tempos. Quando você divide 4/4, encontra a quantidade de semibreves para preencher um compasso que vai ter essa figura. Ou seja, são necessárias 2 mínimas para completar um compasso que tenha a figura de nota mínima e assim por diante. Eu precisaria de 64 semifusas para completar o compasso dessa figura. 64 semifusas equivalem a 32 fusas, 16 semicolcheias, 8 colcheias, 4 semínimas, 2 mínimas e uma semibreve. Então, para a gente entender mais fácil, a figura de compasso é o seguinte: o denominador da fração indica qual a figura base será usada em um compasso, e já o numerador da fração ele vai indicar quantas vezes a nota vai aparecer. Por exemplo, um compasso ternário, que é um compasso 3/4, dá a seguinte informação: em cada compasso na partitura vai ser usado a nota base semínima, que equivale a 1/4 de tempo da semibreve, ou seja, 1 tempo. Indica através do numerador que a semínima será usada 3 vezes em cada compasso. O outro exemplo é o compasso quaternário, 4/4, que é bem fácil. Indica que teremos 4 semínimas por compasso. Como nota base, claro que as subdivisões existem. Por exemplo, eu posso substituir as 4 semínimas por 8 colcheias. Lembrando que 2 colcheias equivalem a uma semínima. Já as barras de compasso são as linhas verticais que preenchem toda a partitura. E ela tem como função dividir a música na partitura em partes rítmicas iguais, definidas pela fração do compasso. Então, ela fica entre as notas musicais e as pausas, né, com os seus valores respectivos, estarão entre as barras de compasso, como vocês veem aí na imagem. Então, quais as figuras de notas para cada indicador no denominador da fórmula de compasso musical? Então, a partir desse quadro de imagem, eu vou mostrar para você qual a figura base de unidade de tempo para cada denominador usado na fração fórmula de compasso. Então, a semibreve 1, a mínima 2, a semínima 4, a colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32 e semifusa 64. E quais os tipos de compassos musicais que existem? As partituras podem receber diversos tipos de compasso e frações, podendo ter compassos simples ou compassos compostos, que são os 2 tipos mais comuns. Então a gente tem compasso binário, tem compasso ternário, tem compasso quaternário. Compasso binário 2 tempos, ternário 3 e quaternário de 4 tempos. Então quem vai mandar na hora de escrever é o próprio compositor. E como ele identifica um compasso musical simples? Você pode identificar um compasso simples quando vê o número 2 ou 4 no denominador. O 8 também, mas em menos casos. O denominador ele vai determinar a duração de cada unidade de tempo. Simplificando, o tempo de cada pulso são divisíveis por 2 nos compassos. Dessa forma você consegue identificar um compasso simples, o compasso 4/4,
É simples. Então, o que é e como identificar um compasso composto? A fórmula do compasso composto ela vai ter que te entregar um compasso quando o numerador, né, que é a parte de cima, for divisível por 3, menos quando o próprio número for o 3, tá? Então são compassos em que há agrupamento de 3 figuras de notas dentro da mesma unidade de tempo, ou seja, dentro de um pulso de compasso, em um tempo. Outra coisa que não pode passar batido, e eu já vou deixar aqui a informação para vocês, é sobre o ponto de aumento ou nota pontuada.